Fala, meus amigos eletricistas, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Willam, mais conhecido como Box. Neste vídeo aqui eu serei o seu host. Você está no curso básico de CLP, aula 2. Então, bora pro vídeo. Então, dando sequência, essa é a aula 2. O que é um CLP? Por dentro do CLP, da sua arquitetura e os componentes. O objetivo dessa aula é, ao final dela, o aluno ser capaz de entender a arquitetura básica de um CLP, identificar e diferenciar CPU, pontos, módulos de entrada e saída, compreender como o CLP se conecta ao processo industrial. A arquitetura básica de um CLP. Um CLP é composto por blocos bem definidos que trabalham em conjunto de forma simplificada. E nele temos a fonte de alimentação, a CPU, que é a unidade central de processamento, os módulos de entrada, módulos de saída, o barramento, e esses componentes podem estar num único corpo, ou seja, um CLP mais compacto, ou separado, que aí chamamos de CLP modular. Então vamos falar da fonte de alimentação. A função da fonte de alimentação é de converter a tensão da rede elétrica para níveis necessários para o funcionamento do CLP. Tensões mais comuns no CLP: 24 volts contínuo, que é a mais comum na indústria, 110 e 220 tensão alternada. Importância da fonte de alimentação: alimentação estável evita falhas, protege a eletrônica interna. Algumas fontes também alimentam sensores externos. CPU, ou unidade central de processamento. O que é o CPU? O CPU é como se fosse o cérebro do CLP. Tudo passa por ele. As suas funções principais são executar o programa do usuário, ler entradas, processar a lógica, atualizar saídas, diagnosticar falhas. E quais são os elementos do CPU? É o processador, a memória de programa, memória de dados e as portas de comunicação. Memória do CLP. Tipos de memória: memória de programa, que é onde fica a lógica criada pelo programador. Memória de dados, que são variáveis, estados, temporizadores e contadores. Memória retentiva: alguns dados permanecem salvos mesmo após desligar o CLP, como os contadores acumulados e ajustes de processo. O módulo de entrada. A função é receber informações do campo, tais como sensores e dispositivos de comando. Tipos de entrada: entradas digitais, que é liga e desliga, 0 ou 1, ou nível baixo e nível alto. Alguns exemplos são botões, chaves fim de curso e sensores indutivos. Temos também entradas analógicas, que são de valores contínuos, que temos como exemplo aqui sensores de temperatura, pressão e nível. Os sinais comuns são de 0 a 10 volts, ou de 4 a 20 mA. Os módulos de saída. A função dos módulos de saída é enviar o comando do CLP para os processos. Tipos de saída: saídas digitais, que liga e desliga cargas. Exemplo: contadores, relés, válvulas solenoides. Tipos elétricos: relés, transistor e triac. E as saídas analógicas? Elas são controles proporcionais. E alguns exemplos são controle de velocidade de inversores e válvulas proporcionais. Barramento ou backplane. O que é? É o meio de comunicação interno do CLP. A função permite a troca de dados entre o CPU e módulos e distribui energia para os módulos. Em CLP modulares, o barramento fica na base ou rack. CLP compacto versus o CLP modular. Qual que é a diferença? O CLP compacto fica tudo em um único corpo e tem o menor custo, ideal para aplicações mais simples. O CLP modular tem os seus componentes separados, tem mais flexibilidade e é fácil de expansão de manutenção. Nesse caso, porque você consegue aumentar mais as saídas dele, completa mais ele, caso necessite de uma entrada digital, analógica ou algum tipo de saída. Aqui nós vamos para um exemplo prático. Imagina um sistema simples, com um botão de partida numa entrada digital, um sensor fim de curso numa entrada também digital e um motor acionado por um contador na sua saída digital. Seguindo o fluxo, o botão é pressionado e a entrada muda de estado, de 0 para 1. O CLP processa a lógica e a saída aciona um contador, que liga o motor. Bom, agora vamos para o resumo. O CLP é formado por vários blocos. É a fonte de alimentação, a CPU, módulo de entrada, módulo de saída e o barramento, que é o backplane. O CPU, ele executa o programa, ele recebe as informações de sensores,
fim de cursos ou botões, executa o programa, distribui a informação para as saídas do CLP. As entradas, elas recebem os sinais do campo. Algum sensor, alguma peça que passa na frente de algum sensor, algum tipo de bloqueio de porta pode ser usado também. E as saídas elas comandam o processo, ou seja, existe algum sinal na entrada, a CPU ela executa o programa, manda algum sinal para a saída, que essa saída por fim faz o comando do processo. Também aprendemos que existem dois tipos de CLP, que são o CLP modular e o CLP simples, né, que é o CLP compacto. Também aprendemos que a arquitetura do CLP ela influencia muito no custo e na aplicação. Por exemplo, como vimos nessa aula, existe o CLP compacto e o CLP modular. Dependendo de qual CLP usar, perceberemos que essa escolha influencia no valor final do projeto. Então, deve ser muito bem analisado a questão de custo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Aqui nós falamos mais sobre a arquitetura e os componentes internos do CLP. Vimos também como que ele processa os dados que ele recebe, né? Temos uma ideia simplificada e também na aplicação, claro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é mais uma aula aqui do nosso curso básico de CLP. Eu espero que vocês se inscrevam, vocês comentam, compartilhem. Teremos novidades, estamos preparando um livro para divulgar para vocês. Então fique de olho aqui nas nossas redes sociais. Não esquece de se inscrever, compartilhar e até o próximo vídeo.